Nós estaremos ainda dando continuidade na mensagem que está no livro de Neemias, e aí eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4. O assunto ainda é a reconstrução de sonhos, reconstrução da vida, mas hoje nós abordaremos o assunto que diz respeito à fé e à atitude. Neemias, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 14. Amém? Mas ouvindo Sanbalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Há algumas semanas nós temos meditado na necessidade de lutarmos naquilo que nós precisamos, naquilo que nós queremos e naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Seja a vida como um todo, seja os nossos sonhos, seja os nossos projetos, ou seja, aquilo que é da vontade de Deus para acontecer na nossa vida. E aí nós lembramos que sempre nós teremos oposição, sempre encontraremos dificuldade quando estamos nos colocando à disposição do Senhor. Quando você se planeja, quando você coloca na sua mente, quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, o inimigo sabe que precisa te impedir, que precisa atrapalhar a tua vontade, a tua boa vontade de colocar em prática aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus quer para a tua vida. Então, queridos, quando nós nos propusemos a fazer a vontade de Deus, as coisas não são fáceis. Há dificuldades, há lutas, há batalhas, e o inimigo da nossa alma sempre vai tentar nos impedir de seguir adiante. Durante essas semanas, nós temos visto que o inimigo ele utilizará de argumentos falsos, para tentar nos intimidar. Usará de argumentos que de fato são verídicos, mas que na verdade não representa impedimento para que nós sigamos adiante e consigamos fazer aquilo que Deus propõe para a nossa vida. O objetivo dele é nos abalar. O objetivo dele é tirar a nossa confiança. O objetivo dele é fazer com que nós percamos a fé em Deus. Ele atacará a nossa vida e fará isso com ira. Mas se nós estivermos firmes no Senhor, se nós estivermos alicerçados no Senhor Jesus,
essa rocha que é Cristo na nossa vida, virão as batalhas, virão as dificuldades, mas nós permaneceremos ali firmados, firmes no propósito que o Senhor colocou na nossa vida. E faremos isso porque estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Queridos, o que o Santo Espírito de Deus tem buscado nos convencer é que precisamos avaliar em como nós temos enfrentado as nossas dificuldades, como nós temos lidado com as circunstâncias de dificuldade na nossa vida, como nós temos enfrentado as circunstâncias de adversidade, como nós temos lidado com as percas, temos aceitado a situação, temos entregue aquela situação que necessita de batalha, nos conformamos com os destroços, nos conformamos com aquilo que foi perdido, e foi perdido não segundo a vontade de Deus. Nós aceitamos argumentos que nos levam para longe da vontade de Deus, ou nós temos lutado, e temos lutado com confiança no Senhor Deus. Então, queridos, durante todas essas semanas, Deus, através do teu Santo Espírito, tem tentado nos convencer que nós precisamos confiar no Senhor, precisamos fazer a vontade de Deus e precisamos estar atentos às astutas ciladas de Satanás. E nesta noite, queridos, nós teremos atenção em mais alguns versículos que estarão nos falando a respeito de reconstruir sonhos, reconstruir projetos, reconstruir vidas, reconstruir relacionamentos com fé. Mas a fé, como nós lemos ali, é necessário ter atitude também. Por isso, o texto de Neemias, capítulo 4, versículo 7 ao 14. E nesse tempo desses versículos, o primeiro versículo que eu destaco é o versículo de número 9. Nestes versículos, queridos, Neemias diz que eles oraram ao Senhor e puseram guardas. É bem interessante a postura de Neemias, porque ele demonstra a fé em Deus, que é algo que a palavra de Deus sempre destaca a respeito de heróis da fé, de pessoas que tiveram fé no Senhor e conquistaram coisas maravilhosas através desta fé. E dentro desta história, mostra que Neemias orou ao Senhor e ele fez isso porque ele confiava em Deus, ele precisava de Deus ao seu lado. Mas Neemias não somente orou, irmãos. Em seguida, após orar, a palavra de Deus diz que ele colocou guardas. Então, Neemias, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, recebeu a bênção, a direção de Deus, e o que ele faz em seguida? Ele age. Queridos irmãos, Neemias não cruza os braços. A primeira lição que nós temos nesses versículos é que fé não é desculpa para cruzar os braços. Se nós temos a fé, se nós temos a confiança no Senhor, não podemos ficar sentados na beira do caminho a se lamentar, ficar choramingando, ficar reclamando dos contratempos. Os contratempos estão ali para que você atue, para que você seja uma testemunha do poder de Deus na sua vida. É grande? É dificultoso? Mas ele está ali com a permissão do teu Deus, e o teu Deus contigo para te capacitar, para te orientar, para te fortalecer. O começo de tudo, queridos, está em ter Deus ao seu lado. E é isso que Neemias faz. Ele ora ao Senhor, busca a presença de Deus para a sua vida. Após isso, eu tenho Deus comigo. É difícil, é trabalhoso, é algo que
traz transtorno, é algo que traz desgaste, é algo que quando eu começar a fazer eu vou encontrar contratempos, mas eu estou com Deus do meu lado. Eu já clamei ao Senhor, já pedi a vontade de Deus se estabeleça na minha vida. Agora eu sei que eu posso enfrentar aquilo porque eu não estou só. Deus está comigo. Deus nos tem visitado, irmãos. Deus nos tem visitado domingo após domingo. Mas também não é só domingo após domingo. Deus nos visita 7 dias. 7 dias durante a semana. E 24 horas por dia temos a presença constante de Deus na nossa vida. E a palavra de Deus sempre nos exorta a respeito da confiança no Senhor, da dependência de Deus. E se você é um servo do Deus Altíssimo, você deve, primeiramente, antes de entrar na batalha, clamar ao Senhor. Clamando ao Senhor, vamos agora enfrentar. Vamos à frente. E durante todo este tempo que nós temos a presença de Deus na nossa vida, vamos enfrentando as dificuldades e Deus vai trabalhando em meio a essas dificuldades, tentando mudar aquilo que precisa ser mudado, tentando mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de reagir frente aos problemas. Algumas coisas ele vai falar assim, meu servo, é assim que deve fazer. Outras ele vai falar, não, está errado, você precisa mudar a tua postura. Mas quando nós clamamos a Deus, buscamos a presença gloriosa de Deus na nossa vida, irmãos, nós podemos ir em frente. Como disse semana passada, Deus quer mudar, e quando Ele quer mudar a nossa vida, quando Ele quer mudar algo em nós, Ele começa pelo princípio. E o princípio de tudo está em nós, em Deus nos tratar primeiramente, em Deus nos convencer a respeito daquilo que precisa ser mudado, de Deus convencer daquilo que precisa ser trabalhado, de Deus mudar o nosso pensamento, a nossa visão com relação à vida, com relação aos problemas, com relação ao mundo. O Senhor veio para transformar, queridos. E quando Ele vem para transformar a nossa vida, não é simplesmente uma área que a gente quer. Ele transforma tudo que precisa ser transformado. Mas Ele não pode ser inquilino. Não sei se você tem inquilino, tem irmãos aqui que tem inquilino, mas você tem conhecimento do que o inquilino pode ou não pode. Inquilino, ele não pode chegar num determinado local no qual ele mora e sair derrubando paredes, sair pintando tudo, tirando todo o piso, não. Ele depende de autorização. E há muitas pessoas que tratam Deus como inquilino da sua vida, dá uma área da sua vida que precisa, ou pode, ele acha que pode ser trabalhado, e outras não. Deus tem que ser o proprietário, Ele tem que ser o dono, é Ele que manda e nós obedecemos, é Ele que orienta e nós aceitamos essa instrução. Deus está hoje mandando algo novo na nossa vida. Este novo de Deus, Ele é bonito, Ele é maravilhoso, é algo que Deus quer trazer, é esperança não somente para a nossa vida, mas para todo aquele que faz parte da nossa vida, que tem contato conosco. E aí, queridos, nós temos que entender que este novo de Deus, essa ação de Deus na nossa vida, ele começa, mas ele tem que ter meio, ele tem que ter continuidade. Lá em casa, eu quando sentava muitas vezes para fazer o estudo, para estudar a palavra, eu sentava na parte da frente ou então na lateral, do lado de fora, e eu olhava a parte da frente da casa e achava aquela muito seco, aquela coisa, e aí tivemos a ideia de colocar gramas, e de fato deu uma vida totalmente diferente. Só que grama dá trabalho, irmãos. Precisa de manutenção. Você precisa tirar as ervas daninhas, você precisa
tirar o mato que quer crescer ali. Então precisa de uma constante manutenção. Assim é a nossa vida. Se você não permitir que o Espírito Santo de Deus esteja atuando constantemente na tua vida, que Deus esteja contigo a cada passo que você der, e Ele faça essa manutenção constante na tua vida, começará a crescer espinhos, que estará abafando toda e qualquer palavra de Deus na sua vida, ervas daninhas tirando todo e qualquer vigor, o qual é necessário para aquela plantação bonita e maravilhosa que Deus quer colocar ali na sua vida. Se a tua vida está na mão de Deus, você já tem condições de ir em frente. Se a tua vida está nas mãos do Senhor, você tem condições de fazer aquilo que o Senhor propõe para a tua vida. Qual é a tua luta? Qual é a batalha? Qual é o teu projeto? O que Deus colocou no seu coração para ser executado, para ser trabalhado. O que Deus colocou para você que necessita de um empenho teu. Eu não sei. Mas o que Deus está falando no teu coração nesta noite é que você precisa entregar primeiramente a tua vida nas mãos de Deus. Porque após isso, após você entregar a sua vida nas mãos de Deus, tudo que você colocar a mão, você tem a garantia que tem Deus ao seu lado. Mas para que isso você tenha essa certeza, é necessário a manutenção. É necessária a ação constante do Santo Espírito de Deus na sua vida, que a cada instante precisa nos convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus estará nos mostrando um caminho de vitória, um caminho de prosperidade, mas não sem luta, não sem dificuldade, mas também não sem a presença dele na nossa vida. A fé está em você acreditar em Deus, em confiar na presença de Deus, em confiar que Deus estará contigo, que Deus estará atuando na sua vida. Mas a fé não está quando você cruza os braços e fica esperando Deus resolver as coisas para você. Há coisas que Deus falará: espere, aguarde e eu vou agir. Mas há coisas que necessário é a tua participação, o teu agir. É necessário você fazer aquilo que o Senhor está orientando você a fazer. E aí o Santo Espírito de Deus gerará um incômodo na tua vida, uma área que você precisa mudar, uma área que você precisa trabalhar, algo que você precisa fazer para que você reconstrua o que foi perdido ou construa aquele projeto que Deus colocou em suas mãos. Mas assim, irmãos, quando nós fazemos a vontade de Deus, é necessário uma segunda coisa que nós vemos aqui no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 7 a 14. A segunda coisa é vigilância. A palavra de Deus diz que durante o dia e a noite havia vigilância. Ou seja, constantemente eles estavam atentos aos riscos. Durante o dia, o que estava acontecendo? Eles estavam trabalhando na reconstrução das muralhas. Durante o dia eles estavam ocupados. E aí na sua ocupação poderia ser pego, distraído. Durante a noite, trabalharam muito. Durante o dia, à noite o que você quer é descansar. Você relaxa, você quer dormir. Neemias, ele colocou guardas para que ficasse atento aos possíveis ataques do inimigo. E essa vigilância era dia e noite. Precisamos estar atentos, e esta atenção é o tempo todo. Muitas vezes nós estamos atentos a esse momento aqui, ao momento que nós estamos na casa de Deus, reunidos como povo de Deus. Mas quando vamos para o trabalho, relaxamos, achamos que não há nenhum embate, achamos que não há nenhum risco. Comece a fazer as
as coisas para ver e fazer as coisas segundo a visão que Deus te dá. E você começará a perceber que à sua volta, de fato, há uma batalha. Muitas vezes nós estamos ocupados na nossa tarefa, dentro de casa, nós estamos durante o dia, no nosso trabalho, estamos no lazer. E são momentos que, de repente, você está achando que não tem risco, mas que você precisa ser vigilante. Bem como você precisa estar atento naquele momento de relaxar, naquele momento que há diversão, naquele momento que há prazer. Em todo momento nós precisamos da presença de Deus. E não tem como ter a presença de Deus se nós estamos andando na companhia do nosso inimigo. Então, em todos os momentos da nossa vida, precisamos estar atentos, porque o risco, ele está ali. Você está reconstruindo relacionamentos? Você precisa reconstruir algum tipo de relacionamento, seja com pessoas, seja com Deus. Você precisa estar atento. E estar atento a todo instante, porque o inimigo sempre vai tentar te abalar, sempre vai tentar te atrapalhar, fazer você desistir. E aqui, queridos, nós temos que estar atentos, porque muitas vezes naquilo tudo que você tentou construir, com uma única palavra, com um único gesto, você pode colocar tudo a perder. Então, nós temos que a todo instante orar, trabalhar e vigiar. Então, fazemos a parte espiritual, nós estamos atentos ao inimigo, mas também precisamos estar atentos às nossas ações, às nossas atitudes. E trabalhar significa você fazer a sua parte, significa você atuar. Você precisa pedir perdão para tratar o relacionamento que faça isso, que vença as suas dificuldades, a sua luta, a sua batalha. Não é com o inimigo, a sua batalha é com o ego, a sua batalha é com você mesmo, com o seu desejo, ou seja lá, de repente a tua vergonha, mas é uma batalha que você precisa enfrentar. De repente você precisa deixar de cometer erros, aquele mesmo erro que toca naquela mesma ferida constantemente. Você precisa pensar diferente, precisa agir diferente. Trabalhar significa a ação que depende de você, depende da tua atitude. Nesta vigilância, você precisa também estar atento às investidas de Satanás, do inimigo, que sempre buscará uma condição de tirar você todo ano, sempre tentará colocar no teu coração a ira, a impaciência, sempre colocará diante de você a tentação, e tudo isso precisa ser combatido, tudo isso você precisa ser vigilante, porque quando começar a se aproximar a impaciência, vai dar uma volta. Se a ira começa a vir até você, começa a entoar louvores, mas você precisa estar atento aos sinais. A vigilância é isso, queridos. É a ação do inimigo sobre a nossa vida, que muitas vezes não aparece ali, com aquela toda forma que aparece de chifre, de rabo, mas são circunstâncias e situações que vão nos levar para longe da vontade de Deus. E eu tenho que combater isso, porque eu busquei e eu pedi a presença de Deus, a companhia de Deus, e o Senhor confiou a mim uma missão, e esta missão eu preciso ter a certeza que estou na companhia de Deus. Queridos, infelizmente, eu vejo pessoas que veem, não infelizmente é a postura da pessoa, o pensamento da pessoa. Mas há muitas pessoas que veem a família como algo precioso, e isso é importante, isso é bom, isso é maravilhoso. Vê a família como um bem maior. Mas
pecam ou erram quando se pronunciam de uma forma que demonstra uma alma prisioneira. E aí, infelizmente, ainda a gente escuta pessoas falando da seguinte forma: toque em mim, mas não toque os meus, porque eu mato até um. Queridos, o que é isso? O que é isso? Isso é a confiança em Deus? Isso é a nossa postura para resolver os nossos problemas? Se nós confiamos no Senhor, nós declaramos situações como essa, nós estamos aceitando a mentira que Satanás coloca na nossa vida, que dependente da circunstância, nós não utilizaremos recursos de Deus, mas utilizaremos os recursos dele. Eu mato um. Com essas palavras, nós estamos infelizmente mostrando a nossa falta de confiança em Deus. Não toque nos meus, porque os meus são consagrados ao meu Deus. Não toque nos meus, porque os meus pertencem ao Senhor. Se temos a confiança que Deus tem o melhor para nós, é necessário entregar a nossa vida, mas é necessário também entregar tudo que nós amamos. O que você mais ama nessa vida? Entrega a Deus, confia a Ele, e Ele vai resolvendo as circunstâncias, os problemas, as dificuldades. Precisa algo ser reconstruído ou construído, aquela vida que se perdeu, que se afastou dos caminhos do Senhor, tem te atormentado, tem te tirado a paciência. Use os recursos que demonstram a confiança no teu Deus. Convide o Senhor sempre para controlar as suas ações. Convide o Senhor para controlar as suas reações. Que o teu pensamento, que as suas ações e reações sejam de acordo com a vontade de Deus. Como disse na semana passada, irmãos, nós precisamos pensar como Cristo pensa, porque nós declaramos que temos a mente do Senhor. Não temos a mente do inimigo da nossa alma, mas a mente do Senhor. Chegamos ao fim, queridos. E provavelmente você já chegou à conclusão que, se você pudesse, ou se você for resumir esta mensagem, tudo aquilo que Deus tem falado no teu coração, você vai colocar numa palavra e vai usar a palavra perseverança. Eu preciso ser perseverante. E preciso ser perseverante com a presença de Deus. E para terminar, eu quero utilizar mais um exemplo bíblico de perseverança. Neemias 4, versículo 10 e 14. Neemias 4, versículo 10 e 14. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros, são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. No versículo 10, nós vemos ali uma canção sendo entoada que demonstra preocupação com tudo aquilo que eles estavam enxergando. Eles estavam cansados de trabalhar, estavam cansados de buscar reconstruir aqueles muros. E quando eles olhavam para frente, eles viam que ainda havia muito a ser feito. Meus irmãos, esse tipo de postura, esse tipo de situação muitas vezes acontece na nossa vida. Quantas vezes nós olhamos para as nossas lutas e vemos
o quanto tem sido desgastante. Quantas e quantas vezes você tem dobrado o teu joelho, clamado ao Senhor, e as coisas melhoram, resolvem, ou de repente não se resolve, e você precisa continuar construindo ou reconstruindo alguma coisa. Isso traz cansaço. E esse cansaço muitas vezes vem acompanhado de desânimo, porque você olha para frente e vê quanta coisa precisa ainda ser trabalhada. Quantas coisas precisam ainda ser feitas? Quantas coisas precisam ainda ser tratadas? Sabemos, irmãos, que devemos olhar para frente, para o nosso objetivo, para aquilo que Deus propõe como promessa para a nossa vida. Mas quando nós estivermos neste momento de cansaço, de desânimo, nós temos que olhar para trás. Devemos olhar da onde nós viemos. Devemos ver também o caminho que foi percorrido. E nós não podemos desistir por causa disso. Nós não podemos recuar por causa disso. Talvez o fim esteja distante. Talvez o fim esteja um pouco mais adiante. Talvez o fim, a resolução do problema esteja logo ali. Mas a gente precisa considerar tudo, irmãos. Nós precisamos olhar o todo. Nós precisamos olhar aquilo que foi feito, aquilo que já foi conquistado. Nós devemos olhar para o momento que nós estamos vivendo agora, porque se estamos aqui agora é que a gente já trilhou algum caminho. Sejamos sinceros, irmãos, sempre teremos que lidar com pensamentos de desânimo. Sempre teremos que lidar com situações que traz para a nossa vida o desânimo. Mas quando nós encararmos esses momentos, nós devemos afugentá-los e não abraçá-los. Não podemos ver este momento de desânimo, este momento de demora, como um momento atrativo para nós. Não podemos simplesmente jogar tudo fora. Se o Senhor diz para que nós tenhamos a fé, a confiança e que nós venhamos a perseverar mais um pouco, que assim seja, porque a palavra vem do nosso Deus. Então você precisa continuar. Você precisa perseverar. Neemias deu esta meta para o seu povo. Neemias disse: lutem pelos vossos irmãos, lutem pelos vossos filhos, lute pelo cônjuge, lute pela família. E eu te digo, meu irmão, não desista, porque o Senhor não desistiu de você. Não desista, porque o Senhor não entregou aquilo que era mais precioso à sua alma e perseverou até o fim na sua missão. E morreu uma morte de cruz, para que você fosse salvo. Então por que desistir? Desistir daquela pessoa que está afastada de Deus? Por que desistir daquela pessoa que ainda não se converteu? Por que desistir daquele relacionamento que Deus falou para você esperar? Por que desistir daquele sonho, daquele projeto que Deus falou que estaria com você e daria bênção para a tua vida? Deus não desistiu porque você está desistindo. Está cansado? Está desanimado? Olha ao Senhor. Peça ao Senhor força. Peça ao Senhor uma meta. E o Senhor mostrará para você pelo que você precisa lutar, pelo que você precisa trabalhar, pelo que você precisa empenhar-se. Você está cansado? Então te peço, não desista. Talvez a tua bênção esteja em mais um dobrar de joelho. Talvez a tua resposta esteja em mais um clamor. Possa ser que a bênção do Senhor na sua vida
está em mais uma vez buscar a presença de Deus para o teu projeto, para os seus relacionamentos, para a sua vida como um todo. Deus está falando para você nesta noite. Espere mais um dia, mais uma semana, mais um ano, mas só pare de lutar quando eu disser. E aí você poderá descansar, poderá guardar a sua fé. Mas enquanto Deus está contigo, você deve perseverar no Senhor. Você deve confiar no Senhor e deve caminhar mais e mais até quando Deus falar: basta, parou, agora eu agirei. Esse é o teu momento com Deus. Neemias falou ao povo para que eles lembrassem, de seus filhos, lembrassem da esposa, ou seja, lembrassem do cônjuge, para que eles lembrassem da sua casa, ou seja, da sua família, porque isso estaria fazendo com que eles perseverassem naquilo que eles precisavam executar. Eu não sei qual é o teu desejo, não sei qual é o teu projeto, não sei o que você valoriza mais do que tudo, mas você precisa perseverar, porque o Senhor quer te abençoar. Feche os seus olhos, se coloque de joelho, fique em pé, fique à vontade, mas o Senhor te pede: persevere na obra que eu te confio. Olhe ao Senhor, clama ao Senhor.